Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a sua vida. Vou ser bem rápido aqui, bem breve. Lá em Mateus 27, 46, vai falar acerca da morte de Jesus. Eu acho interessante que diz assim: houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu com vinagre e colocou na ponta da vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixamos para ver se Elias vem salvar. Irmãos, olha que interessante. Jesus, nessa passagem que Mateus relata para nós, Jesus já estava na cruz, já tinha sido crucificado. Você vai ver que Jesus, no momento da dor, no momento da crucificação, você vai ver que Jesus ele vai usar um idioma ali. Não sei se é hebraico, não sei se é grego, não sei. Só sei que ele falou um idioma ali. Olha que negócio interessante. Ele vai falar assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando Jesus usou esse idioma, a Bíblia diz que alguns soldados estavam ali, vai falar assim: deixa, ele está chamando Elias, vamos ver se Elias vem salvar. Irmãos, Jesus não estava chamando Elias, Jesus estava sentindo a ausência do Pai. Então percebe que Mateus conseguiu interpretar o que Jesus estava dizendo. Eu falei: por que Mateus estava interpretando e os soldados não conseguiram interpretar o que Mateus tinha entendido? Segura isso, quem está interpretando para a gente é Mateus. Mateus está escrevendo. Mateus disse, ele falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, significa: meu Deus. Percebe que Mateus está trazendo o significado do que Jesus estava falando. Eu me perguntei: por que Mateus consegue decifrar? Por que Mateus está conseguindo interpretar? E os soldados estavam perto de Jesus, não conseguiam. Sabe por quê? Porque Mateus era discípulo de Jesus. Então, pelo fato de Mateus ser discípulo de Jesus, o que Jesus tinha falado? Por de fora eu uso parábola, para que ouça com o ouvido, mas não compreenda com o coração. Mas a vocês é dado o mistério do reino. Por isso que Mateus entendeu, porque Mateus era do reino, Mateus era discípulo de Jesus. Por isso que os soldados não conseguiram entender, somente Mateus, porque Mateus ele era discípulo de Jesus. E Jesus falou: de fora não entende, mas a vocês eu dou o mistério do reino. Por isso que Mateus conseguiu relatar esse mistério, porque Mateus andava com Jesus, filho, era discípulo de Jesus. Então percebe que Jesus explicava tudo para os discípulos. Por isso que tem coisa que a gente entende que os de fora não entendem. Tá entendendo? Que a gente anda com ele. E Jesus falou: para vocês é dado o mistério do reino, mas os de fora não. Por isso que os soldados não conseguiam entender. Os soldados estavam achando que estava chamando Elias, mas não era Elias que ele estava chamando. Ele estava sentindo a ausência do Pai. Por isso que Mateus conseguiu interpretar para a gente o que Jesus estava falando. Foi Mateus que interpretou. Olha que tremendo, Mateus era discípulo. Aí você vai ver que os soldados correram ali no momento que Jesus falou isso, pegaram uma esponja com vinagre e deram para Jesus beber. Agora, por que Jesus está bebendo vinagre? Sabe por quê? Porque o vinagre, filho, é como se fosse um anti-inflamatório. Porque Jesus estava sentindo muita dor. E quem usava vinagre eram os soldados romanos. Só por isso que eles tinham uma vasilha ali de vinagre. No momento que Jesus falou: tenho sede, o que eles deram? Eles deram vinagre para Jesus beber. Porque o vinagre servia de um anti-inflamatório. Jesus estava com muita dor. Já tinha sido apregoados os pregos do seu punho, nos seus pés, coroa de espinho na cabeça, já tinha levado uma chibatada nas costas. Jesus, filho, estava aguentado na cruz, estava com muita dor, por isso que deram vinagre. Sabe o que Davi falou lá em Salmo 69, 21? Depois você lê. Davi falou assim: colocaram fel na minha comida e deram-me vinagre para me beber na minha sede. Então percebe que lá atrás Davi, ele tinha salmodiado isso. Davi falou: deram-me vinagre para me beber. Salmo 69, 21. Esse salmo aqui é como se fosse um salmo messiânico que Davi tinha apontado para o próprio Jesus. Olha que tremendo. Davi lá atrás salmodiou isso, falando: deram-me vinagre para me matar a sede. Salmo 69, 21, depois você lê. É uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia fala que no momento que Jesus falou isso, os homens estavam ali esperando que Elias viesse salvar Jesus. Só que Jesus não estava chamando Elias. Então percebe que os soldados estavam interpretando de forma errada, não conseguiram interpretar o que Jesus estava falando, porque é de fora. Só que eu acho interessante que quando Jesus bradou novamente, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito para o Pai. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido ressuscitaram. Olha que tremendo, irmão. Quando Jesus entrega o Espírito para o Pai, que ele dá um grito e entrega para o Pai o Espírito, a Bíblia diz que Jesus ele morre. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que muitos do povo santo ressuscitou. Então, ou seja, Jesus morreu e o povo santo que tinha morrido ressuscita. Ou seja, Cristo deu a vida para que o povo tenha vida. Jesus te deu a vida, filho, para que você tenha a vida. Pode perceber, quando ele entrega o Espírito para o Pai, os mortos ali, os mortos santos que tinham sido ressuscitados. Então, quando ele entrega o Espírito para o Pai, os que tinham morrido ressuscitam. Porque Jesus deu a vida para que você tenha vida. Só que uma coisa que eu acho interessante, que quando aconteceu tudo isso, a Bíblia diz assim no 54, versículo número 54, 54.
Quando o centurião e os que estavam com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Irmãos, olha que interessante, segura isso. Peraí, a Bíblia diz que os soldados estavam perto de Jesus quando viram que o povo tinha sido ressuscitado, quando viram que a terra tremeu, quando viram que as fendas da rocha se partiu. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e falaram assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aí eu falei, peraí, quando Jesus estava com vida, você vai ver os homens, ninguém acreditava em Jesus. O que eles falavam? Não, esse aí não é o Filho de Deus, não, isso aí é um impostor, mentiroso. Pode perceber, você lembra do cego de nascença? Quando Jesus deu visão para aquele cego, você vai ver que aquele cego foi posto diante dos fariseus. Aí o cego falou assim, ó, ele me abriu os olhos. Aí você vai ver que o cego de nascença falou assim: vocês também querem ser discípulos de Jesus? Aí eles vão falar assim, ó, sabemos que Deus falou com Moisés, mas este, não sabemos nada dele. Então percebe, ninguém acreditava em Jesus. Só que quando Jesus morre, o que eles falaram? Verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, ou seja, quando está com vida, ninguém acreditou nele. Mas quando ele morreu, acreditaram. Ou seja, já é tarde. Homenagem para morto não se presta. Pode perceber, filho. Quando ele estava com vida, falaram que ele era mentiroso. Falaram que ele expulsava demônio por meio de Beelzebul. Falaram que ele era impostor. Mas quando ele morreu e entregou o Espírito para o Pai, aí falaram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Só reconheceram Jesus como Filho de Deus quando morreu, quando Deus deu sinal. Pode perceber que a terra se partiu ali, as fendas se partiu, tremeu tudo. Aí falaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quando estava com vida, ninguém reconheceu ele como Filho de Deus. Mas quando morreu, reconheceram ele como Filho de Deus. Sabe o que significa isso? As pessoas só têm reconhecimento quando morrem. Filho, pode perceber, as famílias hoje em dia espera morrer um corpo para poder ir lá fazer, para poder ter comunhão. Enquanto está com vida, não tem reconhecimento, não tem aquela união. Mas quando morre, quer prestar homenagem para morto, já é tarde, filho. Pode perceber, olha Jesus, com vida ninguém acreditou nele, mas quando ele morreu falaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha que tremendo, aí foram dar credibilidade para ele quando ele já tinha morrido. Agora interessante, quando ele estava lá pregando, expulsando o demônio, ninguém acreditava nele, falava que estava expulsando demônio por meio de Beelzebul, insultava ele, falava que ele era impostor, que ele era mentiroso. Olha que tremendo, falava tudo isso de Jesus. Mas quando ele morreu e o Pai deu sinal a respeito do Filho que a terra treme, os mortos ressuscitam, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha, deixou para reconhecer Jesus como Filho quando já tinha morrido. Homenagem para morto não se presta. Filho, entenda uma coisa, abraça sua mãe e seu pai quando está com vida, porque quando fechar os olhos já é tarde. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.